O clique agudo dos meus saltos contra o chão de mármore tornou-se o meu metrônomo. O ritmo que marcava os meus dias no mundo de Carlos Benedetti. Cada passo ecoava pelo 40º andar da Torre Benedetti. Um som tão familiar que eu mal o registrava mais. Mas hoje algo parecia diferente. O próprio ar parecia mais pesado, carregado com uma eletricidade que eu não conseguia nomear. Ajustei a pilha de contratos nos meus braços, os meus dedos roçando a pasta de couro macio que custou mais do que o meu primeiro carro. 6 meses como secretária executiva de Carlos Benedetti e eu ainda não estava habituada às demonstrações casuais de riqueza que me cercavam. O conjunto de escritórios era todo em madeira escura e mármore italiano, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade que se estendia 42 andares abaixo. Daqui de cima, o mundo parecia pequeno, controlável, como se Carlos pudesse estender a mão e reorganizá-lo ao seu gosto, o que eu suponho que ele pudesse fazer. O aroma da sua colônia permanecia no corredor, caro e amadeirado, com notas de bergamota e algo mais escuro que eu nunca consegui identificar. Ele impregnava tudo, uma lembrança constante da sua presença, mesmo quando ele não estava fisicamente presente. Eu tinha aprendido a associar aquele perfume ao perigo e ao poder, a maneira como os seus olhos escuros podiam desmascarar a falsidade e ver diretamente a verdade que você tentava esconder. O meu telemóvel vibrou no bolso do meu casaco pela terceira vez em uma hora. Eu não precisava olhar para saber que era Ethan, o advogado de divórcio que se tornou a minha tábua de salvação nos últimos 2 meses, ajudando-me a navegar pelo pesadelo de deixar Marcos, meu marido, ex-marido. Corrigi-me mentalmente, embora os papéis ainda não estivessem assinados. O homem que passou 3 anos a ensinar-me que o amor pode ser uma prisão com grades invisíveis. Eu deveria ter atendido. O Ethan só ligava durante o horário de trabalho quando era urgente, mas o Carlos tinha estado em reuniões consecutivas toda a manhã e eu sabia que ele sairia da sala de conferências a qualquer momento, esperando o seu café exatamente do jeito que gostava. Preto, com um único cubo de açúcar completamente dissolvido. Sem vestígios de doçura na língua, apenas um leve traço no final. As portas da sala de conferências se abriram e a minha respiração parou, como sempre acontecia quando eu o via. Carlos Benedetti movia-se como um predador. Toda a graça controlada e poder mal contido. Aos 38 anos, era devastadoramente bonito de uma forma que parecia perigosa, como admirar um lobo. Cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Maçãs do rosto salientes e um queixo que parecia capaz de cortar vidro. Mas eram os seus olhos que te mantinham cativo. Quase pretos na maioria das luzes, capazes de expressar tudo ou nada, dependendo do seu humor. Hoje, aqueles olhos estavam tempestuosos. Diana, a sua voz era um murmúrio grave, acentuado pelos vestígios da sua herança italiana, embora tivesse nascido em Nova York. No meu escritório agora. Não era um pedido. Nunca era um pedido com o Carlos. Segui-o pela ampla área do átrio, passando pela minha secretária com o seu caos organizado de ficheiros e notas adesivas, até ao seu escritório privado. O espaço era essencialmente ele, minimalista, mas caro. Cada peça de mobiliário era escolhida tanto pela forma como pela função. Uma secretária enorme dominava a sala, com a superfície limpa, exceto por 2 monitores de computador e uma única fotografia numa moldura prateada. A sua mãe, falecida há 5 anos. Ele moveu-se para ficar atrás da secretária, mas não se sentou, o que significava que esta não seria uma conversa longa. A sua postura era rígida, a tensão evidente nos ombros sob o fato cinzento escuro perfeitamente ajustado. Eu tinha aprendido a ler esses pequenos sinais nos últimos meses, da mesma forma que se aprende a prever uma tempestade observando o céu. O contrato Patterson, disse ele, sem tirar os olhos do meu rosto. Você fez alterações nos termos. Meu estômago revirou. Eu tinha feito alterações pequenas, cláusulas que protegiam alguns dos trabalhadores que seriam afetados pela fusão. Alterações que Carlos não tinha autorizado. Alterações que estavam tecnicamente fora da minha autoridade como sua secretária. Eu fiz. Levantei o queixo, recusando-me a mostrar o medo que se enrolava na minha barriga. Isso era algo que Marcos me ensinara inadvertidamente, como manter a minha posição, mesmo quando todos os meus instintos gritavam para fugir.
Os termos originais teriam deixado 200 famílias sem seguro de saúde durante o período de transição. Eu adicionei uma cláusula de proteção. Tu adicionaste. A sua voz estava perigosamente suave agora, o tom que deixava homens adultos nervosos. Presumiste alterar um contrato multimilionário sem me consultar. Sim, por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Mantive o meu olhar firme, mesmo com o coração a bater forte contra as costelas, e porque sabia que concordarias se tivesses tempo para analisá-lo adequadamente. Estavas em Singapura quando o prazo terminou. Algo brilhou naqueles olhos escuros, rápido demais para ser identificado. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas me estudou com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se de consciência. Então, inesperadamente, a sua boca curvou-se em algo que não era bem um sorriso. Ou és muito corajosa ou muito tola, Diana. Provavelmente ambos, admiti. Os Patterson aceitaram os termos revistos. Ficaram impressionados com a humanidade deles. Ele contornou a secretária, encostando-se à sua borda, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Podia ver a sombra fraca da barba por fazer ao longo do seu queixo, apesar da hora matinal. Fizeste-me ficar bem. É o meu trabalho. Não. A sua voz baixou, íntima de uma forma que fez o calor percorrer o meu estômago. O teu trabalho é seguir as minhas instruções. O que você fez foi pensar como um parceiro, não como uma secretária. Há uma diferença. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas mantive o olhar fixo nele e tentei ignorar a forma como o meu corpo reagia à sua proximidade. Isso tinha acontecido com mais frequência nas últimas semanas, esses momentos de tensão entre nós, em que o próprio ar parecia vibrar com algo não dito. O teu telemóvel tem estado a tocar toda a manhã, disse ele casualmente. Mas havia algo incisivo por trás das palavras. Chamadas importantes, apenas assuntos pessoais. Mantive a minha voz neutra. Nada urgente, Diana. Ele disse o meu nome como uma carícia e um aviso ao mesmo tempo. Como regra, não me intrometo na vida pessoal dos meus funcionários. Mas quando essa vida pessoal pode afetar o trabalho deles, torna-se da minha conta. Há algo que eu deva saber? Sim, eu queria dizer que estou a deixar o meu marido. O homem que deu um soco na parede ao lado da minha cabeça quando perguntei sobre as despesas no nosso cartão de crédito. O homem que me isolou dos meus amigos e da minha família tão lentamente. Não percebi que estava sozinha, até que fosse quase tarde demais. O homem que tem ligações com a família Caruso, os seus maiores rivais nesta cidade. Mas eu não podia dizer nada disso. Não a Carlos Benedetti, que controlava metade da economia subterrânea de Nova York e cujo império empresarial foi construído com base na lealdade e na confiança. O meu divórcio não era apenas complicado, era perigoso. A família de Marcos podia ser legítima no papel, mas todos sabiam que os Carusos estavam envolvidos em tudo, desde a construção civil até os produtos farmacêuticos. Se Carlos soubesse da minha ligação com eles, mesmo que fosse por casamento, ele me veria como um risco? Está tudo bem, menti, e odiei a facilidade com que as palavras saíram. Marcos também me ensinou isso. Como mentir com um sorriso. Os olhos de Carlos se estreitaram ligeiramente. Ele não acreditou em mim, isso estava claro, mas antes que ele pudesse insistir, o telefone da sua secretária tocou. A linha privada a qual apenas algumas pessoas tinham acesso. Continuaremos isto mais tarde, disse ele indo atender. E Diana, da próxima vez que decidir rever um contrato em meu nome, pelo menos tenha a cortesia de me deixar um bilhete. Sim, senhor. Virei-me para sair, sentindo um alívio enorme pela suspensão da pena. A minha mão estava na maçaneta da porta quando a voz dele me parou. Mais uma coisa, deixaste o teu telemóvel pessoal na secretária. Congelei. O alívio foi substituído por um medo frio. O meu telemóvel. Estava tão concentrada em levar o café e os contratos ao Carlos que deixei o meu telemóvel na secretária. Desbloqueado, porque estava a verificar a última mensagem do Ethan quando o Carlos me chamou ao seu escritório. Eu só vou, comecei a dizer, mas ele já estava a passar por mim, saindo do escritório em direção à minha secretária com aquela graça predatória que fez meu coração disparar. Seguiu, meus saltos batendo freneticamente contra o mármore, mas era tarde demais. Carlos já estava em frente à minha secretária, meu telemóvel na mão, o polegar a percorrer as minhas mensagens com Ethan.
A cada rolagem, a sua expressão ficava mais sombria, mais perigosa, até parecer que a temperatura da sala tinha caído 10 graus. Quem? Ele disse com a voz perfeitamente controlada, o que significava que estava furioso. É Ethan Mitchell. A minha boca ficou seca. No ecrã, eu podia ver a última mensagem que Ethan tinha enviado. Reunião com o advogado do Marcos esta tarde. Fique forte. Isso vai acabar logo. E acima dela, a minha resposta desta manhã. Estou com medo. Ele está ameaçando tornar isto feio. Diz que vai me destruir se eu seguir em frente com isso. Ele é o meu advogado de divórcio, eu disse, forçando as palavras a passar pela constrição na minha garganta. A cabeça de Carlos se ergueu, aqueles olhos escuros perfurando os meus com uma intensidade que me fez dar um passo involuntário para trás. Você é casada, separada, em breve estará divorciada. Em quanto tempo? Entrei com o pedido há 2 meses. Estamos a negociar os termos. Ele pousou o telefone com cuidado deliberado, mas pude ver que seus dedos estavam brancos onde seguravam a borda da minha mesa. 2 meses. Trabalhas para mim há 6 meses, o que significa que estiveste casada todo esse tempo e não mencionaste isso. Não parecia relevante. Não parecia... Ele parou de falar, cerrando os dentes. Diana, eu verifico os antecedentes de todos que trabalham para mim. Verificações minuciosas. Como isso não apareceu? Eu uso meu nome de solteira profissionalmente. Sempre usei. Marcos e eu mantínhamos nossas finanças completamente separadas. Morávamos no apartamento dele, não no meu. No papel, não há nada que nos ligue, exceto uma certidão de casamento. Registrada em Nova Jersey sob o nome legal dele, Marcos Caruso. Observei o rosto dele, vi o momento em que o nome foi registrado. Vi a expressão dele mudar de raiva para algo mais frio, mais calculista. Caruso, ele disse o nome como se fosse um palavrão. Está casada com um Caruso apenas no papel. Não moro com ele há 3 meses. Tenho ficado com a minha irmã enquanto o divórcio é finalizado. Ele sabe que trabalhas para mim? A pergunta gelou minhas veias, porque eu vinha me perguntando a mesma coisa há semanas. Marcos estava ficando cada vez mais agressivo em seus esforços para entrar em contato comigo, aparecendo em lugares que ele não deveria conhecer, fazendo ameaças que pareciam específicas demais para serem apenas raiva e orgulho ferido. Não sei, admiti. Tenho sido cuidadosa, mas os Caruso têm olhos em todo o lado. Carlos completou o meu pensamento, a sua mente já a correr para implicações e ameaças que eu não tinha considerado totalmente. Ele pegou no seu telemóvel e começou a digitar rapidamente. Quão ameaçador ele tem sido. São só palavras, mensagens de texto e mensagens de voz raivosas. Ele nunca chegou a... Ele já te bateu? A pergunta feita naquele tom monótono e perigoso fez algo rachar no meu peito. Nunca contei a verdade a ninguém, nem mesmo ao Ethan, que fez perguntas cuidadosamente casuais enquanto analisava o meu caso. Todos assumiram que eu estava a deixar o Marcos porque o casamento tinha simplesmente fracassado. Não porque eu tinha medo. Não, respondi, e isso era tecnicamente verdade. Marcos nunca me bateu. Ele apenas se certificava de que eu soubesse que ele poderia, que a ameaça estava sempre presente nos seus punhos cerrados e na maneira como ele batia portas, atirava coisas, socava paredes tão perto da minha cabeça que eu sentia o deslocamento do ar contra o meu rosto. Os olhos de Carlos diziam que ele sabia que eu estava a mentir, ou pelo menos a não contar toda a verdade. Ele aproximou-se e eu lutei contra o impulso de recuar, de mostrar fraqueza. Aprendi com Marcos que mostrar medo só piorava as coisas. Olhe para mim, Diana. Eu olhei, levantando o queixo em desafio, mesmo com as mãos a tremerem ao lado do corpo. Se Marcos Caruso a ameaçou, se a fez sentir insegura de alguma forma, preciso saber agora mesmo. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Para que possa despedir-me, eliminar o risco antes que se torne um problema. Eu sei como isso funciona, Sr. Benedetti. Agora sou um risco. Uma ligação com os seus inimigos. Pare! A mão dele disparou, não me agarrando, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da sua palma perto do meu braço. Acha que eu a despediria? A devolveria a um homem que a faz olhar por cima do ombro sempre que sai deste edifício? Que a faz manter o telemóvel virado para baixo na secretária, como se tivesse medo do que pudesse aparecer no ecrã? Olhei para ele chocada e em silêncio. Eu reparei em coisas, Diana.
É assim que me mantenho vivo neste ramo. E reparei que tu te assustas quando os homens levantam a voz, que te posicionas perto das saídas em todas as salas, que nunca falas sobre a tua vida pessoal, mesmo que as outras secretárias fofoquem constantemente. A voz dele suavizou-se ligeiramente. Reparei que tens medo e tenho esperado que confies em mim o suficiente para me dizeres o motivo. És meu chefe, sussurrei, não meu protetor. Sou as duas coisas. A certeza na sua voz era absoluta. Todos que trabalham para mim estão sob a minha proteção. É assim que funciona. E agora que sei com o que estás a lidar, essa proteção se estende a manter-te em segurança longe de Marcos Caruso. Que se danem as consequências. Ele vai retaliar. Os Caruso não gostam de ser desafiados. Deixa-os tentar. Agora havia firmeza por trás das palavras. A lembrança de que Carlos Benedetti não construíra o seu império recuando diante de ameaças. Agora és minha, Diana. Minha funcionária, minha responsabilidade, e eu protejo o que é meu. A possessividade nessas palavras deveria ter me assustado. Isso me lembrava demais, Marcos. A maneira como ele reivindicava a posse sobre mim, como se eu fosse uma propriedade a ser controlada. Mas, de alguma forma, vindo dos lábios de Carlos, parecia diferente. Não como uma jaula, mas como uma armadura. O resto daquele dia passou numa estranha névoa. Carlos desapareceu no seu escritório por horas, fazendo chamadas em italiano rápido, que eu não conseguia acompanhar através da porta grossa. Tentei trabalhar para me concentrar no fluxo interminável de e-mails e pedidos de agendamento que compunham as minhas tarefas normais. Mas a minha mente continuava a voltar à forma como ele tinha dito minha. A forma como isso me tinha feito sentir presa e segura ao mesmo tempo. O meu telemóvel vibrou novamente. Ethan, pela quinta vez desde que Carlos viu as nossas mensagens. Diana, preciso de falar consigo sobre a audiência da próxima semana. O advogado do Marcos está a pressionar para um adiamento, alegando que não tem sido sincera sobre a sua situação financeira atual. Por favor, liga-me de volta. Olhei para a mensagem com um frio na barriga. A minha situação financeira atual era um código para onde estás a trabalhar e quanto estás a ganhar. Informação que eu deliberadamente mantinha vaga em todos os nossos documentos. Se Marcos descobrisse que eu trabalhava para Carlos Benedetti, o divórcio se tornaria uma guerra. Os Caruso usariam isso como vantagem, como munição, como prova de que eu estava a planear isso o tempo todo, que eu era algum tipo de espiã corporativa. A ironia era que eu não sabia quem era Carlos quando me candidatei ao cargo. Eu tinha visto secretária executiva Benedetti Enterprises e focado apenas no salário, que era o triplo do que eu ganhava no escritório de advocacia onde Marcos insistia que eu trabalhasse. Um escritório de advocacia dirigido por seu primo, onde cada movimento meu era monitorado e relatado a ele. Só depois de ter sido contratada, depois de ter passado o meu primeiro dia a aprender os detalhes intrincados das operações comerciais legítimas de Carlos, é que compreendi a forma como as pessoas pronunciavam o seu nome em tons suaves e respeitosos. As medidas de segurança que iam além do que qualquer empresa normal exigia. As reuniões que não constavam em nenhum calendário. Com homens cujos fatos caros não conseguiam esconder a violência nos seus olhos. Naquela altura, eu já me tinha apaixonado pelo trabalho. O desafio, a forma como Carlos exigia perfeição, mas recompensava a competência. A forma como ele me tratava como se eu tivesse cérebro, pedindo a minha opinião sobre negócios e estratégias, ouvindo realmente quando eu oferecia sugestões. Após 3 anos de Marcos me tratar como um ornamento para ser exibido e controlado, o respeito de Carlos era inebriante. Eu tinha me convencido de que poderia manter os dois mundos separados, que Marcos nunca descobriria onde eu trabalhava, que eu poderia finalizar o divórcio e desaparecer antes que alguém ligasse os pontos. Tolice, em retrospecto. No mundo de Carlos, segredos não ficavam enterrados por muito tempo. Diana. A voz dele vinda da porta me fez pular, minha mão voando para o peito. Ele se moveu tão silenciosamente que eu não o ouvi se aproximar. Vem comigo. Para onde? Vem. Seguiu até o elevador privado, aquele que exigia um cartão-chave e uma leitura da retina para funcionar. Nunca tinha estado nele antes. Quando a porta se fechou, envolvendo-nos no pequeno espaço, tornei-me profundamente consciente da sua presença. A forma como a sua colônia enchia os meus sentidos,
o calor que irradiava do seu corpo, apesar da distância entre nós. O elevador desceu, mas não até ao átrio. Continuou a descer, passando pela garagem, até o que percebi ser subsolos que não apareciam em nenhum diretório do prédio. Carlos, para onde estamos a ir? Quero que compreendas uma coisa, ele interrompeu, com voz baixa e controlada. Quero que vejas exatamente quais recursos tenho à minha disposição, o que estou disposto a usar para te proteger. As portas se abriram para um corredor que não se parecia em nada com os escritórios do andar de cima. Era de betão e aço, funcional e frio, com câmaras de segurança em todos os cruzamentos e portas que exigiam varreduras biométricas para abrir. Carlos conduziu-me por um labirinto de passagens até chegarmos a uma sala que parecia saída de um filme de espionagem. Bancadas de monitores cobriam uma parede, cada um exibindo imagens de câmaras diferentes da cidade. Dois homens em equipamento tático estavam sentados em mesas de trabalho, mal olhando para cima quando entramos. Um terceiro homem, mais velho, com cabelos grisalhos, levantou-se de uma cadeira de couro no canto. Diana, este é o Vincent. Ele é responsável pela segurança de todas as minhas operações. A mão de Carlos pousou na minha cintura, possessiva e quente através do tecido fino da minha blusa. Vincent, preciso de tudo sobre Marcos Caruso. Localização atual, associados conhecidos, padrões de movimento. Quero saber onde ele está o tempo todo. Os olhos de Vincent voltaram-se para mim com uma avaliação profissional. Até onde quer que eu vá, até ao fim. Registros financeiros, comunicações, tudo. Se ele a tem seguido, quero saber quando começou e como soube onde encontrá-la. O meu sangue gelou. Acha que ele me tem seguido? Acho, disse Carlos com cuidado, virando-me para ficar de frente para ele, com as mãos nos meus ombros. Aquele Marcos Caruso é um bastardo controlador que não gosta de perder coisas que considera sua propriedade. E acho que ele tem te vigiado desde que o deixaste. Mas tenho sido cuidadoso. Não viu Vincent? Mostra-lhe. Vincent digitou algumas teclas e, de repente, um dos monitores exibiu o que parecia ser uma filmagem de uma câmara de trânsito de 3 dias atrás. Vi-me a sair do edifício, a caminho da estação de metro que usava para ir para o trabalho. E lá, meio quarteirão atrás de mim, quase invisível na multidão, estava Marcos. O meu estômago gelou. Há quanto tempo? Sussurrei. Pelo menos um mês, com base no que descobrimos até agora. A voz de Vincent era fria e objetiva. Ele tem sido cuidadoso em manter distância, usando rotas diferentes, mas está a vigiá-la, Sr. Hernandes, regularmente. A sala inclinou-se ligeiramente. Um mês. Marcos estava a seguir-me há um mês e eu não tinha percebido. Todas as minhas precauções cuidadosas, a minha hipervigilância, e eu nunca o tinha visto. Por que não me contou? Virei-me para Carlos, a raiva substituindo o medo. Se sabia que ele estava a seguir-me, eu não sabia até esta tarde. No momento em que me contou sobre ele, pedi ao Vincent para obter as imagens de todas as câmaras perto deste edifício. As suas mãos apertaram os meus ombros. Estou a contar-lhe agora para que compreenda que não pode voltar para a casa da sua irmã. Não é mais seguro. Se Marcos sabe onde trabalhas, ele sabe onde estás hospedada. Não posso simplesmente... Para onde devo ir? Para minha casa. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de implicações que eu não estava pronta para examinar. Isso não é apropriado. És meu chefe. Não posso. O apropriado foi pela janela quando vi que o teu marido arranjado tem te perseguido há semanas. A sua voz endureceu. Tens duas opções, Diana. Podes vir para minha casa, para a minha cobertura, onde tenho segurança que realmente funciona, ou posso pedir ao Vincent para designar uma equipa completa para vigiar o apartamento da tua irmã 24 horas por dia, 7 dias por semana. De qualquer forma, estás sob proteção agora. Não podes recusar. Não podes simplesmente... Eu posso e vou recusar. Ele soltou os meus ombros, dando um passo para trás, dando-me espaço para respirar. Eu entendo que isso é opressivo. Entendo que não me conheces bem o suficiente para confiar em mim completamente. Mas neste momento precisas priorizar a tua segurança em vez do teu desconforto com a situação. Eu queria discutir, insistir que poderia lidar com isso sozinha, que não precisava de um homem a aparecer para me salvar. Mas a imagem de Marcos naquela tela, seguindo-me, observando-me, fez minha pele arrepiar.
Quantas vezes ele esteve perto o suficiente para me tocar sem que eu soubesse? Quanto tempo levaria para ele decidir que seguir não era suficiente? E o trabalho? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Se eu ficar com você, as pessoas vão comentar. Deixe-as comentar. O queixo de Carlos assumiu aquela expressão teimosa que eu aprendi a reconhecer. A tua segurança é mais importante do que os boatos no escritório. Além disso, metade do prédio já acha que estamos a dormir juntos. Levantei a cabeça de repente. O quê? Diana, trabalhamos juntos. Estás no meu escritório mais do que qualquer outra pessoa. Peço a tua opinião em decisões importantes. As pessoas fazem suposições. Ele encolheu os ombros indiferente. Nunca me preocupei em corrigi-las porque, francamente, não é da conta delas. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Eu estava alheia, tão concentrada em manter a cabeça baixa e fazer bem o meu trabalho que nunca tinha percebido as especulações. Ou talvez tivesse percebido e escolhido ignorar, com medo de que reconhecer a química entre Carlos e eu a tornasse real, me forçasse a confrontar a forma como o meu pulso acelerava sempre que ele estava por perto. Há mais uma coisa que vocês devem ver, disse Vincent, voltando a nossa atenção para os monitores. Ele exibiu um conjunto diferente de imagens. Este era do interior do que parecia ser um restaurante. Foi filmado na noite anterior. Observei Marcos sentar-se à frente de um homem que eu não reconhecia. Conversaram durante vários minutos antes de uma mulher se juntar a eles, elegante num vestido cor de vinho que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Ela era bonita daquela forma sofisticada e cara que denotava estilistas profissionais e treinadores pessoais. E a maneira como ela tocou o braço de Marcos, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido, deixou claro que eles eram mais do que conhecidos. Quem é ela? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Sofia Marino, respondeu Vincent, filha de Antônio Marino, que dirige o Sindicato dos Trabalhadores Portuários. Ela também é, de acordo com as nossas informações, a atual namorada de Marcos. A revelação deveria ter doído. Deveria ter me feito sentir traída ou com ciúmes. Em vez disso, não senti nada além de uma sensação distante de vingança. Marcos estava a namorar outra pessoa, o que significava que a sua necessidade obsessiva de impedir o nosso divórcio não tinha nada a ver com querer-me de volta e tudo a ver com controle e orgulho. O homem com quem eles estão a se encontrar é Léo Santoro, disse Carlos, com a voz tensa por algo que não consegui identificar. Ele é advogado, mas não do tipo que lida com divórcios. Ele é especialista em espionagem corporativa e chantagem. O meu estômago revirou. Para que Marcos precisaria de alguém assim? É isso que pretendo descobrir. Carlos virou-se para Vincent. Quero ouvir tudo o que eles dizem. Todas as conversas, todas as reuniões. Se eles estão a planear algo, quero saber antes que eles façam alguma coisa. Já estou a tratar disso, chefe. Carlos pegou no meu cotovelo, guiando-me de volta para o elevador. Seguiu entorpecido, a minha mente a tentar processar tudo o que acabara de descobrir. Marcos estava a seguir-me. Marcos estava a planear algo com um advogado especializado em destruir pessoas. E o pior de tudo era que eu tinha trazido essa ameaça diretamente para o mundo de Carlos ao aceitar este trabalho, por ser ingênuo demais para perceber o perigo em que o estava a colocar. Pare, disse Carlos quando o elevador começou a subir. Quase consigo ouvir-te a entrar em espiral daqui. Devias despedir-me. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Isto vai explodir na tua cara. O Marcos vai usar-me contra ti, contra o teu negócio. Ele vai tentar. A voz do Carlos era calma, segura, e ele vai falhar. Diana, já lidei com homens muito mais perigosos do que o Marcos Caruso. Ele é um pirralho mimado, com um fundo fiduciário, a brincar aos perigosos porque o nome da sua família abre portas. Ele não me assusta, mas deveria. Os Carusos sabem que eu poderia desmantelar toda a operação deles se quisesse. Nós temos um acordo, os Caruso e eu. Não interferimos nos negócios uns dos outros, mas se Marcos vier atrás de mim através de si, se ele tornar isso pessoal, esse acordo será anulado. As portas do elevador se abriram no andar executivo. Carlos não saiu imediatamente. Em vez disso, virou-se para me encarar de frente. No espaço confinado, tive de inclinar a cabeça para trás para olhar nos seus olhos, ciente de como ele era muito maior do que eu, de como poderia me machucar facilmente se quisesse. Mas eu não estava com medo. Não de Carlos.
Faça as malas hoje à noite, disse ele suavemente. O suficiente para uma semana. Vincent irá buscá-la na casa das suas irmãs às 7 da manhã de amanhã e a levará diretamente para a minha casa. Vou pedir à minha governanta para preparar um quarto para ti. Carlos, isto não é um pedido, Diana. E não se trata de eu querer controlar-te ou possuir-te ou qualquer uma das coisas que tenho a certeza que temes depois do Marcos. A mão dele subiu para acariciar o meu rosto, o polegar roçando a minha maçã do rosto, num gesto tão terno que me fez prender a respiração. Trata-se de manter-te viva. Consegues confiar em mim o suficiente para isso? Eu conseguiria? A confiança tinha sido sistematicamente destruída em mim ao longo de 3 anos de casamento, substituída por hipervigilância e desconfiança. Mas ali, olhando nos olhos escuros de Carlos Benedetti, sentindo o calor da sua mão no meu rosto, dei por mim a acenar com a cabeça. Está bem, sussurrei. Uma semana. Vamos começar com uma semana, concordou ele, e veremos como as coisas evoluem a partir daí. A cobertura de Carlos ocupava todo o último andar de um edifício em Tribeca, o tipo de endereço que não se anunciava, mas dizia muito para aqueles que o conheciam. Vincent me buscou exatamente às 7 horas, como prometido. O seu comportamento profissional fazia com que a situação surreal parecesse quase normal, como se ser acompanhada até a casa do seu chefe com um saco de viagem com os seus pertences fosse apenas mais uma terça-feira de manhã. O elevador abriu diretamente na cobertura e entrei num espaço que era, de alguma forma, exatamente o que eu esperava e, ao mesmo tempo, nada parecido com isso. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan. O sol da manhã pintava a paisagem urbana em tons de ouro e âmbar. A decoração era minimalista, mas acolhedora. Tudo em madeira escura e couro, com toques estratégicos de cor que eu suspeitava serem obras de arte originais. Senhora Hernandes. Uma mulher na casa dos 60 anos apareceu do que parecia ser a cozinha. O seu cabelo prateado estava penteado de forma elegante e brilhante. Sou Teresa, a governanta do Sr. Benedetti. Ele pediu-me para lhe mostrar o seu quarto. O meu quarto? As palavras deveriam ter sido uma confirmação tranquilizadora de que se tratava apenas de segurança, de me manter em segurança. Em vez disso, parecia uma linha a ser traçada, um limite a ser estabelecido. Era algo temporário, profissional, nada mais. Teresa conduziu-me por um corredor repleto de fotografias que não tive tempo de examinar de perto. No entanto, vi um Carlos mais jovem com uma mulher elegante, que devia ser a sua mãe, com o braço dele em volta dos ombros dela, ambos a rir de algo fora do enquadramento. Foi a primeira vez que o vi parecer verdadeiramente despreocupado. Esta é a suíte de hóspedes, disse Teresa, abrindo uma porta para revelar um quarto que era facilmente 2 vezes maior do que o quarto que eu alugava no apartamento da minha irmã. Uma cama king size dominava o espaço, vestida com lençóis que pareciam incrivelmente macios. Portas francesas davam acesso a uma varanda privada e outra porta provavelmente dava acesso à casa de banho privativa. O Sr. Benedetti pediu-me para lhe dizer que pode usar tudo o que estiver na cozinha. O ginásio fica no piso inferior e o escritório dele é proibido, a menos que ele o convide especificamente para entrar. Obrigada, Teresa. Ela observou-me por um momento, com os seus olhos escuros gentis, mas avaliadores. Ele é um bom homem, Sr. Hernandes. Nem sempre gentil, mas bom. Aqui está segura. Depois de ela sair, sentei-me na beira da cama e tentei processar o que a minha vida se tinha tornado. Há 3 dias estava concentrada em finalizar o meu divórcio, em reconstruir alguma aparência de normalidade. Agora, estava a viver na cobertura do meu chefe porque o meu marido arranjado me perseguia há semanas e aparentemente estava a tramar algo com um advogado especializado em destruir a vida das pessoas. O meu telemóvel vibrou. Ethan, de novo. Diana, onde estás? Fui ao apartamento da tua irmã esta manhã e ela disse que te mudaste. Temos a audiência em 4 dias. Preciso de saber como entrar em contato contigo. Respondi rapidamente. Estou na casa de uma amiga. Estou segura. O que precisamos de preparar para uma audiência? A resposta dele veio imediatamente. Precisamos de falar sobre o último pedido do Marcos. Ele está a alegar que os bens conjugais incluem o teu rendimento atual. Liga-me agora. Em minha renda atual. Era disso que se tratava. Marcos tinha descoberto de alguma forma o meu salário,
O facto de que eu estava a ganhar mais dinheiro do que nunca na minha vida. E agora ele queria uma parte disso. A ironia era amarga. Ele passou anos a controlar as minhas finanças, obrigando-me a pedir permissão para cada compra, questionando cada despesa. E agora que eu finalmente tinha escapado, ele queria alegar que eu lhe devia algo. Más notícias. Eu pulei, meu telefone caiu no chão de madeira. Carlos estava parado na porta, trocado do terno da manhã por jeans escuros e uma camiseta preta que, de alguma forma, o fazia parecer mais perigoso do que o terno caro. Seu cabelo estava ligeiramente úmido, como se ele tivesse acabado de tomar banho. E sem a armadura de seu traje de negócios, ele parecia mais jovem, mais acessível. O meu advogado de divórcio, disse eu, abaixando-me para pegar o meu telemóvel. Aparentemente, Marcos está a tentar reivindicar o meu salário como um bem conjugal. Carlos cerrou os dentes. Ele não tem legitimidade legal para isso. Vocês estão separados há meses, e Nova York é um estado de distribuição equitativa. A renda oferida após a separação não é considerada propriedade conjugal. Olhei para ele. Como é que sabes disso? Não sou apenas um rosto bonito, Diana. A sua boca curvou-se em algo que não era bem um sorriso. Sou dono de vários negócios legítimos, o que significa que tive de me educar em direito corporativo, direito da família, direito do trabalho, tudo isso. Conhecimento é poder em qualquer mundo. Ele entrou na sala e eu forcei-me a não recuar, a não mostrar o cansaço instintivo que Marcos tinha treinado em mim. Carlos não era Marcos. Eu precisava de continuar a lembrar-me disso. O teu advogado está certo, no entanto. Precisas de falar com ele e precisas de decidir como queres lidar com a audiência. Ele sentou-se na poltrona perto da janela, deliberadamente colocando espaço entre nós. O que Marcos quer, além de tornar a minha vida um inferno, não tenho mais a certeza. Deitei-me na cama, subitamente dominada por uma sensação de exaustão. No início pensei que ele simplesmente não suportava a ideia de eu partir. Ele sempre foi possessivo, controlador. Mas agora, com a Sofia, com este advogado com quem se encontra, acho que é outra coisa, algo maior. Fala-me sobre ele, disse Carlos. Não sobre o homem que te seguiu ou que apresentou queixas legais espúrias. Conta-me sobre o homem com quem te casaste. Ajuda-me a entender com o que estamos realmente a lidar. Eu não queria. Falar sobre Marcos, sobre aqueles primeiros dias em que eu era ingênua o suficiente para achar que o ciúme dele era lisonjeiro. A necessidade dele de saber onde eu estava a cada momento era carinho. Parecia reabrir uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar. Mas Carlos estava certo. Se ele fosse me ajudar, precisava entender o inimigo. Conheci Marcos num baile de gala de caridade. Comecei, as palavras saindo lentamente no início, depois mais rápido à medida que as memórias surgiam. Eu estava lá como acompanhante de alguém, sentindo-me completamente deslocada num vestido emprestado. Ele era charmoso, atencioso, fazia-me sentir como se eu fosse a única pessoa na sala. Namoramos por 6 meses antes de ele me pedir em casamento, e era um conto de fadas. Ele levou-me a Paris, a Barcelona. Comprou-me joias cujos nomes eu nem conseguia pronunciar. Achei que tinha ganho na lotaria. Quando é que isso mudou? Na noite de núpcias. A confissão teve um gosto amargo. Estávamos no hotel e eu queria ligar para a minha mãe para avisá-la que tínhamos chegado bem. Marcos disse que não, que aquele era o nosso momento, que eu precisava de parar de ser tão dependente da minha família. Parecia razoável na altura, até mesmo gentil. Ele queria-me só para ele. A expressão de Carlos ficou muito séria, muito fria, mas não era gentil. Não, era o primeiro passo. Nos meses seguintes, ele encontrou motivos para eu não ver os meus amigos. Eles eram más influências. Ou não se importavam realmente comigo, ou passar tempo com eles fazia com que ele se sentisse negligenciado. A minha mãe ligava demais. A minha irmã era muito exigente. Um por um, ele afastou-me de todas as pessoas de quem eu gostava, até que a única pessoa que restava no meu mundo era ele. E tu não percebeste o que estava a acontecer. Percebi que a confissão doía. Mas quando compreendi o que ele tinha feito, estava tão isolada, tão convencida de que eu era o problema, que não sabia como sair daquela situação. Ele nunca me bateu. Então disse a mim mesma que não era abuso. Ele apenas me amava demais. Precisava de mim demais. Eu conseguia lidar com isso. Diana, eu sei como isso soa.
Eu sei que deveria ter ido embora antes. Deveria ter sido mais forte. Mas Marcos é bom no que faz. Ele sabe exatamente como fazer você duvidar de si mesma, como distorcer a realidade até você não ter mais certeza do que é verdade. Olhei nos olhos de Carlos, precisando que ele entendesse. Na noite em que finalmente fui embora, eu já vinha planejando isso há semanas. Eu tinha aberto uma conta bancária secreta, economizado cada dólar que pude esconder. Eu tinha uma mala pronta e escondida na casa da minha irmã. Eu estava pronta. O que aconteceu? Ele voltou mais cedo de uma viagem de negócios e me encontrou a ver apartamentos no meu portátil. Ele não gritou, não ameaçou. Ele apenas fechou o portátil com muito cuidado e disse: Tu sabes que eu nunca vou deixar-te ir, certo? Tu és minha, Diana. Sempre serás minha. E a forma como ele disse isso, tão calma, tão segura, estremeci, lembrando-me do terror frio que me dominou. Eu sabia que ele falava a sério, que se eu não fosse embora naquele momento, nunca iria. Carlos levantou-se da cadeira, atravessou a sala até a cama e sentou-se ao meu lado. Sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, a sua presença sólida. Então fugiste. Agarrei na minha bolsa e fugi. Cheguei ao apartamento da minha irmã. Liguei para o Ethan no dia seguinte. Pedi o divórcio no dia depois disso. Ri, mas saiu quebrado. O Marcos ligou-me 37 vezes nas primeiras 24 horas. Deixou mensagens de voz a dizer que me amava, que lamentava, que podíamos resolver as coisas. Então as mensagens mudaram. Começou a dizer que eu estava a cometer um erro, que me arrependeria de o deixar, que nunca encontraria alguém que me amasse como ele. Amava. A voz de Carlos era monótona. Isso não é amor, Diana. Isso é obsessão. Isso é possessão. Agora sei disso, mas levei 3 anos para perceber. E nessa altura já tinha perdido muito de mim mesma. Olhei para as minhas mãos, para a cicatriz tênue no meu dedo anelar esquerdo, onde arranquei a minha aliança na pressa de atirar. Quando aceitei o emprego contigo, era para ser um novo começo. Um lugar onde Marcos não pudesse me alcançar, onde eu pudesse ser outra pessoa além da sua esposa. Eu deveria saber que não seria tão simples assim. Nada que vale a pena é simples. A mão de Carlos encontrou a minha, os seus dedos envolvendo a minha palma com uma gentileza surpreendente. Preciso que compreendas uma coisa, Diana. O que estou a oferecer-te não é apenas segurança até que o teu divórcio seja finalizado. É proteção pelo tempo que precisares. Marcos não pode aterrorizar-te. Ele não pode fazer-te sentir medo. Não mais. Mas por quê? A pergunta saiu da minha boca. Por que te importas? Sou apenas a tua secretária. Isto não é problema teu. Deixaste de ser apenas a minha secretária no momento em que revisaste o contrato da Patterson sem pedir permissão, disse ele com os olhos escuros intensos. Tornaste-te alguém que pensa, que age, que vê além dos seus próprios interesses para o que é certo. Isso é raro no meu mundo, Diana. Isso é valioso, e coisas valiosas precisam de ser protegidas. Não sou uma coisa a ser protegida. Argumentei, mesmo que parte de mim quisesse se apoiar na segurança que ele estava a oferecer. Não sou algo que você possui. Não. O polegar dele traçou círculos nas costas da minha mão, o toque enviando faíscas pelo meu braço. Não és. Mas és alguém de quem gosto, alguém em quem estou a optar por investir. E antes de argumentares que é muito rápido ou inadequado, ou qualquer outra desculpa que estejas a formular, compreende que o tempo é irrelevante. Sei o que quero e não tenho o hábito de questionar as minhas decisões. E o que queres? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações para as quais não tinha a certeza de estar preparada. Carlos estudou-me por um longo momento, com uma expressão indecifrável, antes de responder. Quero que estejas segura. Quero que Marcos Caruso seja neutralizado como ameaça. Quero que deixes de olhar por cima do ombro sempre que sais de uma sala. Ele fez uma pausa e acrescentou, com uma voz que me fez sentir um calor no estômago. E quero que fiques, Diana. Não apenas até o divórcio ser finalizado, mas depois disso. Quero-te na minha casa, no meu negócio, na minha vida. Isso assusta-te? Sim, sussurrei. Isso me aterroriza. Ótimo. O seu sorriso era afiado. Perigoso. O medo significa que estás prestando atenção. O medo significa que compreendes exatamente no que estás a te meter. Não sou um homem bom, Diana.
Não sou Marcos, mas também não sou um cavaleiro branco. O meu mundo é sombrio, violento e complicado. Mas prometo-te isto: nunca te mentirei, nunca te manipularei, nunca te farei duvidar da tua própria realidade. Sempre saberás exatamente onde estás comigo. E onde estou agora? Estás numa encruzilhada. Podes deixar-me ajudar-te, ajudar-te de verdade. O que significa confiar em mim com tudo, cada detalhe sobre Marcos, cada medo, cada segredo. Ou podes insistir em lidar com isto sozinha. Nesse caso, respeitarei a tua escolha, mas não ficarei parada a ver-te magoar-te. Escolhe, Diana. Olhei para as nossas mãos unidas, para a forma como os dedos dele eram maiores que os meus, fortes e capazes, e de alguma forma nada ameaçadores. Pensei nas mãos de Marcos, em como nunca tinham sido gentis, sempre exigentes, sempre a tirar. E pensei nos últimos 3 anos, na mulher que eu era antes de Marcos, confiante, ambiciosa e destemida. Eu escolho você, disse eu. As palavras soaram como uma rendição e uma reivindicação. Eu escolho a sua ajuda. Mas, Carlos, preciso que me prometa uma coisa. O quê? Promete que quando isto acabar, quando Marcos for resolvido e o divórcio estiver finalizado, vais deixar-me ir se eu quiser. Que esta proteção não vem com condições que me prendam a ti para sempre. Algo brilhou nos seus olhos, rápido demais para identificar. Dor, talvez, ou desapontamento. Mas ele acenou com a cabeça. Prometo que quando isto acabar, estarás livre para ir. Não vou impedir-te. Não vou seguir-te. Não tentarei te manter aqui. O seu aperto na minha mão apertou-se ligeiramente. Mas também não vou fingir que não tentarei te convencer a ficar. Era mais do que eu esperava. Aquela promessa de liberdade, mesmo quando ele deixou claras as suas intenções. Marcos nunca me deu escolhas, apenas ultimatos disfarçados de amor. Carlos estava a oferecer-me proteção e autonomia, e isso fazia toda a diferença. Está bem, eu disse. Então vamos descobrir como terminar isto. Os 3 dias seguintes passaram num estranho limbo. Eu ia trabalhar com o Carlos todas as manhãs, mantendo a distância profissional que sempre tivemos no escritório, enquanto todos especulavam sobre o motivo pelo qual eu tinha começado a chegar e sair com ele. À noite voltávamos para a cobertura, onde a Teresa tinha o jantar pronto, e nos sentávamos frente a frente à mesa de jantar, conversando sobre tudo e nada. Carlos contou-me sobre a sua mãe, como ela o criou sozinha depois que o pai dele morreu, quando ele tinha 12 anos. Como ela tinha 3 empregos para mantê-lo na escola particular, ao mesmo tempo que lhe ensinava o negócio da família que o pai dele havia deixado. Ele contou-me que assumiu o negócio aos 25 anos, muito jovem e muito revoltado, cometendo erros que custaram a vida de pessoas antes de aprender o valor da paciência e da estratégia. Contei-lhe sobre como cresci no Queens, sobre o meu pai, que era professor do ensino secundário, e a minha mãe, que tinha uma pequena padaria, ambos falecidos num acidente de carro que aconteceu enquanto eu estava na faculdade. Contei-lhe sobre a minha irmã, Helena, 5 anos mais velha, que praticamente me criou depois da morte dos nossos pais, que me acolheu sem questionar quando apareci à sua porta fugindo de Marcos. Não falamos diretamente sobre Marcos, embora a sua presença pairasse entre nós como uma sombra. Vincent fornecia atualizações diárias sobre os seus movimentos, as suas reuniões, as suas tentativas cada vez mais desesperadas de entrar em contato comigo. A audiência era no dia seguinte, e eu ainda não tinha decidido o que queria além do divórcio em si. Precisas de comer alguma coisa, disse Carlos, chamando a minha atenção de volta ao presente. Estávamos na sua cobertura com as luzes da cidade cintilando 42 andares abaixo de nós. E eu estava a empurrar a comida no prato há 15 minutos sem realmente comer nada. Não estou com fome, você está nervosa. Ele pousou o garfo, os olhos escuros a estudarem-me com aquela intensidade inquietante. Fale comigo, Diana. Do que você tem medo? Que Marcos apareça-lhe amanhã, que ele faça uma cena. Ou pior, que ele fique calmo e razoável e me faça parecer que estou a exagerar. Que o juiz acredite nele quando ele disser que estou a ser vingativa, tentando puni-lo por alguma ofensa imaginária. As palavras saíram às pressas. Que eu saia daquele tribunal ainda presa a ele. Isso não vai acontecer. Não pode saber disso. Eu posso. Carlos levantou-se da cadeira,
Contornou a mesa e aproximou-se de mim. Ajoelhou-se ao meu lado, ficando ao nível dos meus olhos, porque já me certifiquei de que isso não vai acontecer. Amanhã o Ethan vai apresentar provas do assédio do Marcos, das suas perseguições, dos seus encontros com o Léo Santoro. O juiz não terá outra escolha senão conceder o divórcio com prejuízo, o que significa que o Marcos não receberá nada. Nenhuma pensão alimentícia, nenhuma parte dos teus bens ou rendimentos. Nada. Olhei para ele. Como sabes o que Ethan tem? Porque fui eu que lhe dei. A expressão de Carlos era impassível. As imagens de vigilância de Vincent, os registros financeiros que mostram a namorada de Marcos, os registros do telemóvel que provam que ele violou a ordem de restrição várias vezes. Tudo o que Ethan precisa para enterrar as alegações de Marcos. Agiste nas minhas costas, a traição doeu. Mesmo sabendo logicamente que ele estava a ajudar, assumiste o controlo sem me perguntar. Fiz o que era necessário para te proteger. A mão dele subiu para cortar o meu rosto, o polegar a roçar a minha maçã do rosto. E antes que comeces a pensar que sou igual ao Marcos, entende a diferença. O Marcos controlava-te para te manter fraca, dependente dele. Estou a agir para te tornar forte, para te dar munição para te afastares dele para sempre. Consegues ver a diferença? Eu conseguia? A linha parecia confusa, especialmente quando o meu instinto era recuar de qualquer pessoa que tomasse decisões por mim. Mas o Carlos estava certo sobre uma coisa. As suas ações deram-me poder, não o tiraram. O Marcos sempre trabalhou para minar a minha confiança, para me fazer duvidar das minhas percepções. O Carlos estava a dar-me evidências, fatos, provas irrefutáveis de que eu não era louca, nem estava a exagerar. Eu vejo isso, admiti baixinho. Mas, Carlos, você precisa me deixar tomar minhas próprias decisões daqui para frente. Agradeço a ajuda, agradeço mesmo, mas preciso sentir que tenho algum controle sobre a minha própria vida. Feito. Ele disse isso sem hesitar. De agora em diante vou te consultar antes de agir. Mas, Diana, preciso de algo em troca. O quê? Preciso que você pare de se esconder do que está se desenvolvendo entre nós. A sua voz baixou, íntima na sala de jantar mal iluminada. Há dias que andamos a dar voltas ao assunto, fingindo que partilhar uma casa é puramente prático, que jantar juntos todas as noites é apenas por conveniência. Mas ambos sabemos que isso não é verdade. A minha respiração parou. Carlos, tu também sentes isso? Esta atração entre nós. A forma como o ar muda quando estamos sozinhos. A forma como te inclinas para mim sem te aperceberes. A maneira como eu invento desculpas para tocar-te. O polegar dele traçou o contorno do meu queixo. Eu não sou o Marcos, Diana. Não vou forçar nada que tu não queiras, mas também não vou fingir que não te quero. Que não te quero desde o momento em que entraste no meu escritório há 6 meses com o teu currículo, a tua mente afiada e a tua recusa em ser intimidada. Eu estava apavorado contigo. Confessei. Às vezes ainda tenho. Ótimo. O seu sorriso foi perspicaz. Sou um homem perigoso, Diana. Ter medo de mim demonstra inteligência, mas ter medo não significa necessariamente fugir. Às vezes, significa manter a sua posição e ver o que acontece. E o que acontece se eu mantiver a minha posição? Então eu cortejo-te adequadamente. Jantar, conversa, conhecermos-nos sem a crise do teu divórcio pairando sobre nós. Mostro-te que o meu mundo não é só escuridão e violência, que também há beleza nele. E, eventualmente, quando estiveres pronta, quando confiares em mim o suficiente, faço-te minha em todos os sentidos que importam. A possessividade nessas palavras deveria ter me feito fugir. Em vez disso, fez com que um calor se acumulasse no meu estômago, um desejo que eu não me permitia sentir há anos. Marcos tinha tirado o sexo, exigido-o, usado-o como outra forma de controlo. A ideia de Carlos me desejar, de escolher esperar até eu estar pronta, era inebriante. Não estou pronta, sussurrei. Ainda não. Há muita coisa a acontecer. Muita coisa que preciso de processar. Eu sei. Ele deu-me um beijo na testa, gentil e demorado. É por isso que não estou a pressionar. Mas queria que soubesses qual é a minha posição, o que quero, para que não haja surpresas nem segundas intenções. Está claro? Está claro. Ele levantou-se oferecendo-me a mão. Vamos, quero mostrar-te uma coisa.
Deixei-o levar-me pela cobertura até uma sala onde ainda não tinha entrado. Uma das poucas portas que permaneceram fechadas durante a minha estadia. Quando ele a abriu, percebi por que a mantinha em segredo. Era um escritório, mas ao contrário da perfeição estéril do seu espaço de trabalho na Torre Benedetti, esta sala era acolhedora, habitada, com estantes de livros alinhadas nas paredes e uma cadeira de couro posicionada perto da janela. Uma secretária tinha um portátil elegante e várias fotografias emolduradas. Carlos com a sua mãe. Carlos com um grupo de homens que eu não reconhecia. Carlos a apertar a mão a alguém que me parecia vagamente familiar. É aqui que eu realmente trabalho quando estou em casa, explicou ele. O escritório lá embaixo é para a aparência, para reuniões com pessoas em quem não confio no meu espaço privado. Isto é real. Por que me estás a mostrar isto? Porque quero que compreendas o que estou a oferecer. Não é apenas proteção contra o Marcos. Não é apenas um emprego ou um lugar para ficar. Estou a oferecer-te acesso à minha vida real, Diana. As partes de mim que não mostro a ninguém. Ele dirigiu-se às estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Quero que me conheças, não apenas a versão de Carlos Benedetti que todos os outros veem. Avancei para o interior da sala, atraída pelas fotografias. Numa delas, um jovem Carlos estava ao lado de um homem mais velho e distinto, ambos em frente ao que parecia ser um restaurante. O teu pai? Na verdade, é meu tio. Ele assumiu o negócio da família quando o meu pai morreu. Guardou-o para mim até eu ter idade suficiente para o reivindicar. Ele morreu há 5 anos, na mesma semana que a minha mãe. Ataque cardíaco. A voz de Carlos era cuidadosamente neutra, mas eu ouvia a dor por trás dela. Eles eram tudo o que me restava da minha família de sangue. Sinto muito. Não sinta. Eles viveram bem, morreram rapidamente. É tudo o que se pode pedir nesta vida. Ele virou-se para me encarar de frente. Mas isso significa que eu entendo como é estar sozinho. Diana, construir uma família com base na lealdade, em vez de laços de sangue. Teresa, Vincent, Marco, eles são a minha família agora, e estou a oferecer-lhe um lugar nela, se quiser. Por quê? A pergunta que eu continuava a fazer, porque ainda não conseguia entender o interesse dele por mim. O que vê em mim que o faz querer isso? Força disfarçada de vulnerabilidade. Inteligência mascarada por humildade. Uma mulher que revisou um contrato multimilionário porque era a coisa certa a fazer, mesmo que pudesse ser despedida por isso. Ele aproximou-se de mim, colocando as mãos na minha cintura. Vejo alguém que sobreviveu a 3 anos com Marcos Caruso e saiu do outro lado determinada a reconstruir a sua vida. Isso não é fraqueza, Diana. É aço envolto em seda. O telemóvel dele vibrou antes que eu pudesse responder, o som agudo cortando o momento íntimo. Carlos franziu a testa, verificando o ecrã. É o Vincent. Preciso atender. Ele levou o telefone ao ouvido, sua expressão escurecendo enquanto ouvia o que Vincent estava a dizer. Quando? Quantos? Tudo bem. Estou a caminho. O que há de errado? Marcos está no apartamento da sua irmã com 3 primos da família Caruso. Carlos já estava a se mover, pegando um casaco nas costas da cadeira da sua secretária. Vincent diz que Helena chamou a polícia, mas eles não estão a sair. Preciso resolver isso antes que piore. O medo tomou conta de mim. Helena. Vou com você. Não, Carlos. Ela é minha irmã. Se Marcos está a ameaçá-la por minha causa, é exatamente por isso que você vai ficar aqui. A voz dele era dura. Não aceitava discussão. Não vou te levar para uma situação potencial de refém. Vincent tem homens no local vigiando, e vou levar Marco e Antônio comigo. Vamos tirar Helena em segurança e lidar com Marcos. Mas você fica aqui, onde sei que está protegida. Entendido? Eu queria discutir, insistir que tinha o direito de proteger minha própria irmã. Mas o cálculo frio nos olhos de Carlos me lembrou que este era o mundo dele, a especialidade dele. Eu só seria um empecilho num confronto com Marcos e a sua família. Traga-a de volta para cá, eu disse em vez disso. Helena, traga-a para cá, onde ela estará segura. Já planeei isso. Ele deu-me um beijo forte e possessivo nos lábios. Fique dentro de casa. Teresa tem instruções para não deixar você sair por nenhum motivo. Ligo quando estiver tudo resolvido. Então ele se foi. A porta fechou-se atrás dele com uma determinação que me deixou com o peito apertado de preocupação. Fiquei no escritório dele, rodeada pelos pedaços da sua vida real,
e percebi com uma clareza surpreendente que tinha deixado de pensar nisto como algo temporário. Em algum momento nos últimos dias, o apartamento de Carlos tinha começado a aparecer-me um lar, e isso aterrorizava-me mais do que qualquer coisa que Marcos pudesse fazer. As 2 horas em que Carlos esteve fora foram as mais longas da minha vida. Andei de um lado para o outro no escritório, depois na sala de estar, depois de volta ao escritório. O meu telemóvel agarrado na mão, embora soubesse que ele ligaria assim que houvesse novidades. Teresa tentou me fazer comer alguma coisa, mas o meu estômago estava embrulhado de medo e culpa. Helena estava em perigo por minha causa, porque eu tinha corrido para ela quando deixei Marcos, porque a tinha amarrado à minha fuga. Quando o elevador finalmente tocou, eu praticamente corri para o átrio. Carlos saiu primeiro, com uma expressão severa, mas controlada. Atrás dele vinham Marco e Vincent, apoiando Helena entre eles. A minha irmã parecia pálida e abalada, com um hematoma já a formar-se na maçã do rosto esquerda. Meu Deus, Helena. Corri para ela, mas Carlos agarrou o meu braço. Ela está bem, machucada, mais segura. Um dos primos de Marcos ficou agressivo quando ela tentou chamar a polícia. O seu maxilar estava tenso, com uma raiva mal contida. Teresa, pode preparar o segundo quarto de hóspedes e trazer gelo para o rosto da senhora Hernandes? Já está feito, senhor Benedetti. Ajudei Helena a chegar ao sofá, enquanto Carlos dispensava Marco e Vincent com instruções silenciosas que eu não conseguia ouvir. Quando eles saíram, ele trancou o elevador com um cartão-chave, uma medida de segurança extra que fez com que a gravidade da situação se tornasse ainda mais evidente. Sinto muito, disse a Helena, com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto enquanto segurava as suas mãos. Isso tudo é culpa minha. Eu nunca deveria ter feito isso. Pare. Helena apertou as minhas mãos com uma força surpreendente. Isso é culpa do Marcos, não sua. Ele apareceu exigindo saber onde você estava, dizendo que você tinha roubado algo que lhe pertencia. Quando lhe disse para sair, ele disse que garantiria que todos de quem tu gostavas pagariam pelo teu traição. O que lhe disseste? Nada. Disse-lhe que não te via há semanas, que não fazia ideia de onde estavas. Helena olhou para Carlos, que se tinha levantado para servir uma bebida no bar. Então o teu chefe apareceu com o que parecia ser metade do exército italiano, e de repente Marcos não conseguiu sair rápido o suficiente. Olhei para Carlos, que me encarou fixamente por cima da borda do copo. O que fizeste? Expliquei a Marcos Caruso que a sua presença era indesejada, que qualquer novo assédio a ti ou à tua família teria consequências que se estenderiam além dele a todas as pessoas de quem ele gosta. A voz de Carlos era calma, quase casual, mas eu percebi a firmeza por trás dela. Também deixei claro que estás sob a minha proteção, o que significa que qualquer ameaça a ti é uma ameaça em mim, e as pessoas não me ameaçam e saem ilesas. Carlos, os Carusos sabem que eu poderia desmantelar as operações deles antes do café da manhã, se quisesse. Ele pousou o copo. Conversei com Antônio Caruso enquanto Marco lidava com Marcos. O velho foi surpreendentemente compreensivo depois que expliquei a situação. Parece que Marcos tem sido uma vergonha para a família há algum tempo. O pai dele está cansado de limpar as suas confusões. Olhei para ele tentando processar o que ele estava a dizer. Falaste com o pai de Marcos? Sim. Chegamos a um acordo. Marcos assinará os papéis do divórcio amanhã, sem contestar. Abriremos mão de qualquer direito sobre os seus bens ou rendimentos e cessaremos todo o contato consigo, com a sua irmã e com qualquer outra pessoa de quem gosta. Em troca, não revelarei certas irregularidades financeiras nos negócios dele que interessariam ao IRS. Chantageaste-o. Eu motivei-o. O sorriso de Carlos era afiado. Há uma diferença. E antes que penses que não sou melhor do que o Marcos, entende isto. Fiz o que era necessário para libertar-te. O Marcos nunca iria libertar-te de boa vontade. Ele precisava de uma razão mais importante do que o seu orgulho. A Helena apertou a minha mão. Diana, sei que isto é avassalador, mas o Sr. Benedetti tem razão. Marcos não vai parar, a menos que seja forçado. E pelo que vi esta noite, o Sr. Benetti é a única pessoa que Marcos realmente teme. Teresa apareceu com gelo envolto num pano macio. Para o teu rosto, querida. E preparei o quarto de hóspedes, se quiseres deitar-te. Obrigada. Helena pegou no gelo, pressionando-o suavemente na bochecha. Ela olhou para mim,
com uma expressão séria. Devemos conversar em particular. Ajudei-a a chegar ao quarto de hóspedes, bem ciente do olhar de Carlos a seguir-nos. Assim que a porta se fechou, Helena sentou-se na cama e estudou-me com o mesmo olhar avaliador que usara quando eu tinha 16 anos e voltei para a casa do meu primeiro encontro a sério. Então ela disse: "É o teu chefe, é o meu chefe. Aquele que insistes em dizer que é apenas o teu chefe, nada mais. Muito profissional, sem qualquer envolvimento emocional." Senti o calor subir pelo meu pescoço. "Helena, Diana, aquele homem acabou de entrar em guerra com a família Caruso por ti. Ele ameaçou Marcos na frente de testemunhas, chantageou o pai dele e trouxe-me aqui para me manter em segurança. Isso não é comportamento de chefe. É algo completamente diferente. É complicado, não é? Porque, do meu ponto de vista, parece bastante simples. Ele está apaixonado por ti e tu tens medo de admitir que sentes o mesmo." A voz de Helena suavizou-se. "Querida, eu vi como tu olhaste para ele quando ele entrou. Isso não é gratidão ou respeito profissional. É algo muito mais profundo. Acabei de deixar Marcos. Não posso entrar noutro relacionamento. Carlos Benedetti não é Marcos Caruso." A voz de Helena era firme. "Marcos fazia-te sentir pequena, com medo, dependente. Nos 5 minutos que conheço o teu chefe, posso ver que ele faz o oposto. Ele respeita-te. Ele confia em ti. E o mais importante, ele dá-te opções em vez de ultimatos. Como pode saber isso depois de 5 minutos? Porque ele poderia ter me trazido aqui sem te perguntar. Em vez disso, ele ligou do carro para te contar o que aconteceu e perguntar se querias que eu viesse. A Teresa contou-me enquanto preparava a sala. A Helena pegou na minha mão. Diana, sei que estás com medo. Depois do Marcos, ficaria chocada se não estivesses, mas não deixes que esse medo te impeça de algo real só porque parece bom demais para ser verdade." Uma batida interrompeu-nos. A voz do Carlos veio através da porta. Diana, o Ethan está ao telefone. Ele precisa de falar contigo sobre amanhã. Apertei a mão de Helena e voltei para a sala de estar. Carlos me entregou o telefone com uma expressão indecifrável. Diana? A voz de Ethan era urgente. Acabei de receber uma ligação do advogado de Marcos. Eles querem chegar a um acordo. Sem contestação, divórcio. Marcos renuncia a todas as reivindicações. Você fica com tudo. Eles vão enviar os papéis hoje à noite para assinatura. As minhas pernas ficaram fracas. Assim, sem mais nem menos. Assim, sem mais nem menos. Diana, não sei o que aconteceu, mas seja qual for a vantagem que encontraste, funcionou. Estarás divorciada até o final da semana. Obrigada, Ethan, por tudo. Agradece a quem quer que tenha convencido o Marcos a recuar, porque não foste tu. Ele fez uma pausa. Estás segura? A tua irmã disse que estás a ficar com uma amiga, mas depois desta noite... Estou segura, prometo. Ligo-te amanhã para combinar a assinatura dos papéis. Desliguei e entreguei o telemóvel ao Carlos, incapaz de encontrar palavras para descrever a turbulência de emoções que me invadia. Alívio, gratidão, medo e algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança. Conseguiste, sussurrei. Conseguiste mesmo. Eu disse que conseguiria. Ele aproximou-se de mim, colocando as mãos na minha cintura. Agora estás livre, Diana. O Marcos não pode tocar-te, não pode ameaçar-te, não pode controlar-te, mami. Como te sentes? Aterrorizada. A resposta honesta surpreendeu-me. Passei 3 anos com medo dele, deixando esse medo ditar as minhas escolhas. Agora que ele se foi, não sei o que fazer com o espaço que deixou para trás. Preenche-o com algo melhor. A voz de Carlos era baixa, íntima. Preenche-o com escolhas que fazes porque queres, não porque tens medo das consequências. Preenche-o com pessoas que te valorizam por quem és, não por quem elas querem que sejas. Preenche-o com uma vida que é tua. E se eu quiser preenchê-lo contigo? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Cruas, honestas e assustadoras. Carlos ficou muito quieto, os seus olhos escuros a procurarem os meus. Diana, se estás a dizer isto porque te sentes grata, estou a dizer porque é verdade. Coloquei as minhas mãos sobre as dele, que repousavam na minha cintura. Estou a dizer isso porque estou cansada de ter medo, cansada de fugir das coisas que me fazem sentir bem, só porque tenho medo que elas possam me magoar. Estou a dizer isso porque, todas as noites da semana passada, adormeci desejando que estivesses no quarto comigo, em vez de no fim do corredor.
Estás vulnerável agora. Acabaste de passar por um trauma. Não quero tirar vantagem disso. Não estás. Aproximei-me eliminando o espaço entre nós. Estás a dar-me uma escolha. Tal como a Helena disse. Estou a escolher-te, Carlos. Estou a escolher isto. Seja o que for que existe entre nós, estou a escolher parar de fugir. O seu controlo desmoronou-se. A sua boca tomou posse da minha num beijo que não tinha nada a ver com o beijo fugaz que tínhamos partilhado antes. Este era calor e fome e desespero mal contido. As suas mãos emaranharam-se no meu cabelo enquanto ele inclinava a minha cabeça para ter melhor acesso. Eu derreti-me nele. O meu corpo reconheceu o que a minha mente demorou a aceitar, que eu queria este homem com uma intensidade que beirava a loucura. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, Carlos encostou a testa à minha. Isto muda tudo, disse ele. Se fizermos isto, se cruzarmos esta linha, não serei capaz de te deixar ir. Precisas de entender isso sobre mim, Diana. Sou possessivo, territorial. Uma vez que és minha, és minha. Não da maneira que Marcos te reivindicou, mas de uma maneira que é igualmente absoluta. Consegues lidar com isso? Não sei, respondi honestamente, mas quero descobrir. Então vamos fazer isto da maneira certa. Eu cortejo-te adequadamente, encontros, conversas, construção de confiança, sem pressa, sem pressão. Quando finalmente ficarmos juntos, será porque tens a certeza, não porque te deixaste levar pelo momento. Que antiquado da tua parte. Sou um homem antiquado em muitos aspectos. O seu sorriso era malicioso. Mas quando finalmente te tornar minha, Diana, não haverá nada de antiquado nisso. É uma promessa. O calor na sua voz fez-me arrepios na espinha. Eu achava que conhecia o desejo. Tinha experimentado isso nos primeiros tempos com Marcos, antes que o controlo substituísse a paixão. Mas o que sentia com Carlos era algo completamente diferente. Desejo misturado com confiança, paixão temperada por respeito. Devo deixar-te descansar, disse Carlos, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. Amanhã vai ser um dia longo, assinando papéis, lidando com advogados, mas depois disso estarás livre. Estaremos livres para descobrir o que isto é sem o Marcos a pairar sobre nós. Ficarás comigo? O pedido escapou-me antes que eu pudesse questioná-lo. Só para dormir. Não quero ficar sozinha esta noite. Algo suavizou a sua expressão. Deixa-me ver como está a Helena. Certificar-me de que ela tem tudo o que precisa. Depois vou para o teu quarto. Mas, Diana, se eu dormir ao teu lado, vou abraçar-te. Isso não é negociável. Estou a contar com isso. Fiel à sua palavra, Carlos veio para o meu quarto 1 hora depois de Helena se ter acomodado e Teresa ter ido para o seu quarto. Ele vestia calças pretas simples e uma t-shirt, o look mais casual que eu já tinha visto nele. E, de alguma forma, isso o tornava mais atraente, mais real, mais humano. Vem cá, disse ele, já puxando os cobertores da cama. Eu entrei, e ele me seguiu, imediatamente me puxando contra o seu peito, de modo que as minhas costas ficaram pressionadas contra o seu peito. O seu braço envolveu a minha cintura, seguro e quente. E pela primeira vez em 3 anos, senti-me completamente segura. Durma, murmurou ele contra o meu cabelo. Eu estou aqui com você. E eu dormi, caindo num sono sem sonhos que me deixou mais descansada do que eu estava há meses. A manhã chegou com a luz do sol entrando pelas janelas e o calor de Carlos ainda me envolvendo. Em algum momento durante a noite, nós nos movemos, de modo que minha cabeça repousava em seu peito, com os batimentos cardíacos dele constantes, sob meu ouvido. Eu poderia ter ficado assim para sempre, suspensa nesse momento, antes que a realidade invadisse. Eu posso sentir você pensando, disse Carlos, com a voz rouca de sono. Para com isso. Temos que assinar os papéis hoje. Temos, mas só daqui a 3 horas. Temos tempo. A mão dele acariciou a minha espinha, mais para acalmar do que para seduzir. Como te sentes? Nervosa? Aliviada, com medo de que algo dê errado no último minuto. Nada vai dar errado. Eu vou garantir isso. Ele deu um beijo no topo da minha cabeça. Mas temos que nos mexer. O Ethan quer que estejas no escritório dele às 10 horas, e eu preciso de passar primeiro pela torre para tratar de alguns assuntos.
A manhã passou num turbilhão de atividades. A Helena estava a sentir-se melhor, a contusão no rosto menos evidente à luz do dia. Ela concordou em ficar na cobertura por mais alguns dias, por segurança, e a Teresa já a tinha acolhido sob a sua proteção com eficiência maternal. Carlos deixou-me no escritório de Ethan, exatamente às 9h55, com Marco posicionado no átrio e Vincent em algum lugar que eu não podia ver, mas sabia que estava a observar. A proteção parecia excessiva até Ethan me levar para a sala de conferências e eu ver quem estava à espera. Marcos estava sentado de um lado da longa mesa, com o seu advogado ao lado. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. O estresse o envelhecendo nos meses desde a última vez que o vi. Quando os seus olhos encontraram os meus, vi raiva neles, mal contida, e algo mais que parecia medo. A senhora Hernandes, a sua advogada, uma mulher de olhar perspicaz chamada Patricia Chan, apontou para a cadeira à frente deles. Estamos prontos para prosseguir quando quiser. Sentei-me com as mãos calmamente cruzadas sobre a mesa, apesar do meu coração bater forte. Ethan sentou-se ao meu lado, já organizando documentos com eficiência experiente. Antes de começarmos, disse Marcos com a voz tensa, quero falar com a minha esposa a sós. Ex-esposa, corrigi. E não, tudo o que você tem a dizer pode dizer na frente dos nossos advogados. Diana, por favor, 5 minutos. É tudo o que peço. A resposta é não, Marcos. Ele cerrou os dentes e vi as suas mãos cerrarem-se em punhos debaixo da mesa. Patrícia colocou uma mão restritiva no seu braço, um lembrete subtil para manter o controlo. Então deixa-me dizer isto publicamente. Marcos inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Achas que ganhaste correndo para Carlos Benedetti, fazendo-o ameaçar a minha família. Mas não fazes ideia no que te meteste. O mundo de Benedetti é mais sombrio do que qualquer coisa que já viveste comigo. Ele vai destruir-te, Diana. Ele destrói tudo em que toca. Isto tem algum sentido? Ethan perguntou suavemente. Porque se estás a tentar intimidar a minha cliente, não está a funcionar. O sentido, disse Marcos, elevando a voz, é que ela está a cometer um erro. Eu amava-a. Eu queria protegê-la. Benedetti só quer possuí-la, adicioná-la à sua coleção de bens. Ele vai usá-la e jogá-la fora quando não precisar mais dela. Que engraçado, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Vindo do homem que passou 3 anos a isolar-me de todos que eu amava, controlando todos os aspectos da minha vida, fazendo-me acreditar que eu tinha sorte por ele me tolerar. Não sabes nada sobre amor, Marcos. E certamente não sabes nada sobre o Carlos. Sei que ele é um criminoso. Sei que ele é perigoso. Sei que não sabes nada. Inclinei-me para a frente, correspondendo à sua intensidade. Mas deixa-me dizer-te o que sei. Sei que o Carlos nunca me fez sentir pequena ou sem valor. Sei que ele confia em mim para tomar as minhas próprias decisões e respeita essas decisões, mesmo quando discorda. Sei que ele protegeu a minha irmã quando tentaste aterrorizá-la e fez isso sem pedir nada em troca. Portanto, se estás a tentar salvar-me dele, podes parar. A única pessoa de quem eu precisava de ser salva eras tu. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de Marcos empalideceu. Depois corou de raiva. Patrícia limpou a garganta. Acho que devemos prosseguir com a assinatura, disse ela com firmeza. O Sr. Caruso concordou com todos os termos descritos no acordo. A Sra. Hernandes mantém todos os bens pessoais. Não há pensão alimentícia e ambas as partes concordam em não manter contato no futuro. Tudo bem. Marcos pegou na caneta que Patrícia lhe ofereceu e rabiscou a sua assinatura nos documentos com força violenta. Mas, Diana, quando isto explodir na tua cara, quando Benetti mostrar a sua verdadeira face, não venhas chorar para mim. Tu fizeste a tua escolha. Eu fiz. Eu concordei. Peguei na caneta e assinei com muito mais cuidado. Eu escolhi a liberdade. Eu escolhi a mim mesma. E sim, eu escolhi o Carlos, mas essa decisão é minha, não sua para julgar. Assinei a última página e estava feito. 3 anos de casamento dissolvidos numa série de assinaturas. Ethan reuniu os documentos com uma expressão profissionalmente neutra. Mas eu percebi o pequeno sorriso de satisfação que ele tentou esconder. Estamos prontos, disse ele. Menina Hernandes, se puder sair, vou enviar estes documentos ao tribunal esta tarde. Deverá receber a sentença final dentro de 2 semanas. Levantei-me, ansiosa por sair.
Mas a voz de Marcos impediu-me. Vais arrepender-te disso, Diana. Acredita no que te digo. Virei-me para ele uma última vez. A única coisa de que me arrependo é de não ter te deixado antes. Adeus, Marcos. Fora da sala de conferências, as minhas pernas finalmente cederam. Encostei-me à parede, a adrenalina a sair do meu corpo de uma forma que me deixou trêmula e exausta. Marco estava lá imediatamente, com a mão a segurar o meu cotovelo. Está bem, Sr. Hernandes? Estou livre, sussurrei e depois em voz mais alta, com convicção crescente. Estou livre. Carlos estava à minha espera no átrio, a sua presença chamando a atenção mesmo naquele espaço lotado. No momento em que me viu, ele atravessou o corredor até onde eu estava, as suas mãos emoldurando o meu rosto com aquela gentileza possessiva que eu tanto desejava. Está feito. Está feito. Não consegui conter o sorriso que se espalhou pelo meu rosto. Estou divorciada. Oficialmente divorciada. Então vamos comemorar. Ele pegou na minha mão, entrelaçando os dedos nos meus. Vou levar-te a um lugar. Onde? Confia em mim. O lugar acabou por ser um pequeno restaurante italiano em Little Italy. O tipo de lugar que parecia comum por fora, mas cujo interior era acolhedor e convidativo, cheio do aroma de massa fresca e alho. O proprietário cumprimentou Carlos como se fosse da família, abraçando-o e beijando-lhe ambas as bochechas antes de se virar para mim, com um brilho especulativo nos olhos. E quem é esta mulher linda que trouxe ao meu restaurante? Carlos, esta é a Diana, disse Carlos, passando o braço pela minha cintura. Diana, conheça o Giovanni. A família dele é dona deste lugar há 3 gerações, e ele faz a melhor carbonara da cidade. Há algum amigo da família do Carlos aqui? Giovanni perguntou, levando-nos a uma mesa privada nos fundos. Vou trazer-vos um bom vinho. Sim, aquele que guardamos para ocasiões especiais. Enquanto comíamos massa e bebíamos vinho, Carlos contou-me histórias sobre a sua infância, sobre como aprendeu a cozinhar com a mãe no pequeno apartamento deles, sobre a primeira vez que o tio o trouxe a este restaurante e lhe ensinou a diferença entre uma boa massa e uma excelente massa. Contei-lhe sobre os meus sonhos de escrever, sobre o romance que comecei e abandonei uma dúzia de vezes, sobre querer criar algo que fosse importante. Então escreve, disse Carlos simplesmente. Não precisas da minha permissão nem da permissão de ninguém. Se queres escrever, escreve. Eu vou apoiar-te no que precisares. Simples assim. Simples assim. Diana, não estou interessado em fazer de ti alguém que não és. Estou interessado em dar-te a liberdade de te tornares quem quiseres ser. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha mão. Sei que isto é rápido. Sei que ainda estamos a descobrir o que somos um para o outro. Mas preciso que compreendas uma coisa. Quando disse que eras minha, não quis dizer que eras minha propriedade. Quis dizer que eras importante para mim, que valias a pena proteger, que valias a pena investir. A diferença é importante. Eu sei, disse suavemente. Estou a começar a compreender isso. Ótimo, porque tenho uma proposta para ti. Devo ficar preocupada? Talvez. O seu sorriso era malicioso. Quero que te mudes para a cobertura permanentemente. Não como minha funcionária, embora sejas bem-vinda a continuar a trabalhar para mim se quiseres. Não como minha namorada, embora eu espere que eventualmente cheguemos lá. Mas como minha parceira, alguém com quem eu construa coisas. Alguém que me desafie e me repelir quando eu estiver a ser um bastardo arrogante. É pedir muito, eu sei. É por isso que estou a pedir, não a mandar. Podes recusar, Diana. Podes ir embora hoje. Voltar para as tuas irmãs. Reconstruir a tua vida completamente separada da minha. Respeitarei essa escolha, mas espero que não o faças. Pensei nas últimas semanas em como Carlos me protegeu sem me sufocar, respeitou-me e ainda assim foi honesto sobre o que queria. Pensei na forma como Helena olhava para ele, na confiança nos seus olhos quando ele prometeu manter-nos em segurança. Pensei em Marcos e na prisão que ele construíra à minha volta, e em como era diferente estar com alguém que queria libertar-me. Sim, eu disse. Vou mudar-me para aí. Mas, Carlos, preciso que me prometas uma coisa, qualquer coisa. Promete que sempre me darás opções, que nunca decidirás o meu futuro sem me consultar. Nunca tirarás a minha autonomia, mesmo que penses que estás a proteger-me. Promete que seremos parceiros, iguais, não mestre, e propriedade. Prometo.
Ele levou a minha mão aos lábios, dando um beijo nos meus nós dos dedos. Parceiros iguais nos negócios, na vida, em tudo o que importa. Isso satisfaz-te? É um começo. Sorri, sentindo-me mais leve do que em anos. Agora, conta-me mais sobre esse apoio à escrita que mencionaste, porque tenho cerca de 6 meses de ideias acumuladas e vou precisar de um escritório. O seu riso foi caloroso e genuíno. Já estou a pensar nisso. Há um quarto na cobertura que recebe uma luz matinal perfeita. Pensei que poderíamos transformá-lo num escritório para ti. Tens planeado isto. Eu tenho esperado por isto. Há uma diferença. Ele apertou a minha mão. Diana, não sei o que o futuro reserva. O meu mundo é complicado e perigoso e haverá desafios que não podemos prever. Mas sei que aconteça o que acontecer, quero-te ao meu lado. Não atrás de mim, nem à minha frente como um escudo, mas ao meu lado como uma igual. Consegues viver com isso? Pensei em tudo o que tinha sobrevivido, tudo o que tinha superado para chegar a este momento. Pensei na mulher que eu era há 3 anos, confiante e ambiciosa, e na mulher em que me tornei sob o controle de Marcos, pequena, medrosa e desesperada. E pensei na mulher que eu queria ser, aquela que estava lentamente a emergir na presença de Carlos, forte, capaz, escolhendo o seu próprio caminho. Posso viver com isso, disse eu. Na verdade, estou a contar com isso. Saímos do restaurante enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Carlos segurou a minha mão enquanto caminhávamos, e pela primeira vez em anos, eu não estava a olhar por cima do ombro. Não estava à procura de ameaças, não estava com medo. Eu estava livre e estava a escolher todos os dias construir algo novo com um homem que me via não como uma propriedade a possuir, mas como uma parceira a valorizar. Isso era suficiente, isso era tudo.